as histórias da nossa infância. Precisamos dizer sim cada vez mais à literatura, precisamos reverter os nãos em direitos à leitura e oferecer à infância o sim ideal e necessário na hora de contar histórias. Contar histórias faz parte da vida dos seres humanos desde os tempos mais remotos e é na oralidade que começam os primeiros contatos com a fabulação. Numa cantiga de niná ou num versinho rimado com tati-bitati, parecem nascer as primeiras histórias da infância. Isso aqui é um projeto pensado para a gente falar e refletir sobre a importância de que as histórias têm nas nossas vidas. Então, hoje eu estou aqui convidando vocês, amigos de diversas áreas, né, de atuação, para contarem um pouquinho sobre a história de vocês, qual foi o primeiro contato de vocês com a confabulação, com as narrativas, seja através de uma cantiga de roda, um primeiro livrinho, um causo que o avô ou a avó contaram para vocês, né, enquanto vocês ainda eram pequenos. Eu agradeço aí a presença do André, do Charles e da Monique. Vou começar apresentando o André, que vai cantar uma música abrindo para a gente o evento com todo carinho. O André dos Anjos é cantor e compositor, começou a tocar nas noites na Baixada Fluminense aos 13 anos e desde então não parou mais, passando por diversas bandas e grupos musicais dos mais diversos gêneros musicais, abrindo shows de bandas, grupos e cantores populares consagrados. Hoje divide seu tempo entre a sala de aula e os shows como cantor solo em eventos privados. André, muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Vai que é sua. Bem, eu vou cantar uma música, como o tema é literatura infantil, eu lembrei de uma música, eu fiquei refletindo sobre isso, eu lembrei de uma música que eu ouvia quando eu era criança. Eu ouvia na casa de um tio-avô, que as minhas raízes são nordestinas, né? Mais por causa da minha avó. E esse tio, a casa dele é basicamente um resumo do Nordeste. Então ele ouvia muito o Luiz Gonzaga, que é uma música que eu vou cantar, o Luiz Gonzaga, tá bom? Essa música fala um pouco da trajetória e do dia a dia dos cantores e artistas que estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? Ele era mais um e ele retrata muito bem na letra dessa música, certo? Inclusive tem algumas... O nome da música é A Vida do Viajante, e hoje em dia os artistas consagrados como ele era, eles viajam de avião, mas na época não, né? Na época eles viajavam de carro, faziam caravanas com as músicas, então era peleja mesmo. Então ele conta que ele tem que estar sempre rindo e às vezes ele não, né? Às vezes ele está contente, as pessoas não. Então é um pouco do que a Monique falou, que ele gostava de gente, então ele precisava viajar para conhecer pessoas, e essa música retrata muito bem. Inclusive tem um trecho que é assim, ó. Eu vou falar um pouquinho antes, tem um trecho que é... Isso aí basicamente é como se fosse, eu interpreto dessa forma, né? Como se fosse o som de um trem chegando na estação. Então até essa parte rítmica ele pegou e introduziu na música, que fica belíssimo. Vamos lá então? Vamos lá. Laie, 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 laie. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações, terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, segundo o roteiro, mais uma estação. Para, e a saudade no coração. Laie, laie,
laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, laie, param, param, param. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Céu e mar, inverno e verão, levo sorriso, levo alegria, mas eu mesmo não. Param, 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 param. E a saudade no coração. Laie, 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 laie. Para, 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 para. E a saudade no coração. É isso aí. Obrigado, Monique. Obrigado, Charles. Obrigado, Isabela. Ó, coraçãozinho, beijinho na Carol. Valeu. Para vocês. A Ingrid. Obrigada, tá? Obrigado, vocês. Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu, André. Boa noite. Boa noite. Então, gente, que delícia, né? Poder ouvir aí um músico cantando ao vivo pra gente. É um privilégio. Gostando muito. Então, agora eu vou apresentar Monique e Charles, para vocês se conhecerem também um pouco melhor. Só um instantinho. Começar pelo Charles. Charles é pós-graduado em Responsabilidade Social do Terceiro Setor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e tem formação em Comunicação Social pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso, na Faixa. Iniciou-se na Capoeira Angola, no Centro Ipiranga de Pastinha, em Duque de Caxias. É treinel no Grupo de Capoeira Angola, Mocambo de Aruanda. Desenvolve estudos e trabalhos de assessoria de comunicação para iniciativas sociais de base comunitária, tendo iniciado no Complexo da Maré, com trabalhos também em Duque de Caxias e outros espaços pela cidade do Rio de Janeiro. E aí? Tá tudo certinho que eu falei? Tá tranquilo? Certinho. Tá certinho. Obrigada pela presença, Charles, mais uma vez, aí, por disponibilizar seu horário para conversar aqui um pouquinho com a gente. Além disso, né, Charles, você também tem um livro que você já publicou, né? E está aí agora fazendo a divulgação, não é isso? Pois, galera, boa noite. Eu agradeço o convite também para essa primeira live também, para mim, né, participando. E sim, eu estou com esse livro aqui, né? Está para ver, acho que está melhor. Chega um pouquinho mais para frente. Para frente. Isso. Identidade e memória da Capoeira Angola nas ruas do Rio de Janeiro, né? Isso. Esse trabalho é resultado de um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso na pós-graduação da FRJ, e eu procurei falar, né, falar das questões sociais do Brasil por meio das rodas de capoeira, principalmente no Rio de Janeiro, onde tem muita história nossa, né, do povo brasileiro, também como da capoeira. Então, procurei fazer esse link, né, com os dois temas, para poder explicar que a roda de capoeira também não é só um espaço para a prática dela em si, é também um espaço para poder discutir as questões que acontecem no nosso Brasil, né, nosso país, ao nosso redor também como um todo. E aí eu procurei, né, fundamentar sobre isso, né, de onde vem essa trajetória todinha, além também de dizer como a gente, né, chegou, né, como os nossos ancestrais, né, através de sua luta e tal, como que foi esse povo que foi escravizado lá atrás e transformou e chegou até onde nós estamos, né? Quais foram os mecanismos de resistência que foram criados na época da colonização até os dias de hoje, né? Como é que
esse povo, né, se formou, como é que foi as formas de resistência que foram criadas, né? Então tiveram várias coisas, entre elas, né, tivemos como que o samba se surgiu, né? Aí tivemos lá a questão do nascimento de algumas religiões aqui no próprio Brasil mesmo, né? Tivemos a própria capoeira em si, que foi um método que foi um meio do homem negro, a gente fala, né? O homem negro escravizado aqui no Brasil encontrou para poder sobreviver. E como se deu essa trajetória todinha? Porque bem sabemos, na segunda história, que a capoeira foi criminalizada lá atrás. E como é que esse pessoal, vamos dizer assim, no linguajar, se virou para poder tornar ela hoje uma cultura um esporte, uma arte, uma cultura, né, hoje em dia? Como é que se deu esse caminho todo, acompanhando o contexto histórico do Brasil? Há um entrelaçamento nisso tudo, né? Então, esse livro busca contar um pouco sobre isso, né, principalmente no Rio de Janeiro, e pega desde a época colonial até a época dos Jogos Olímpicos. Então, tem uma trajetória fazendo sempre uma relação, né, entre a capoeira e a história do Brasil que a gente vive. Assim, eu não posso deixar de falar, né, que eu desculpa, é que na hora da defesa do trabalho, uma das professoras, a professora Luiz Helena, que estava na banca, ela gostou tanto do trabalho que incentivou a produção do livro. Então, eu agradeço bastante a professora Luiz Helena, que era da PUC, e ela que financiou o livro para mim, e a minha professora de História lá também da FRJ, a Laura, que me orientou nesse trabalho. São as duas pessoas assim, que me deram bastante incentivo nessa produção do livro. E como é que a gente compra o livro? Pode ser diretamente comigo mesmo ou no site da editora, dependendo de onde a pessoa ficar, né, onde ela mora, eu posso mesmo entregar pessoalmente, ou pode ir na editora, ou manda um e-mail para mim que eu entrego, ou caminho por correio. Posso deixar depois então meu contato, né, eu posso deixar meu contato depois aí no final da live, e a pessoa faz contato comigo. Bacana, muito legal esse seu trabalho e assim instiga a gente a querer comprar mesmo, querer conhecer mesmo, né, a fundo, né, essa relação da capoeira com a nossa história, né, que a nossa história é viva, né. Muito Tem bacana. um detalhe que Eu coloco lá também na descrição do evento, né, da live, tá bom? Tá, tem só um detalhe, tem mais um detalhe nesse livro que eu acho que ficou enriquecido, é que entre as fontes de pesquisa são as entrevistas com os mestres da capoeira. Eles procuram falar na sua própria visão o que significa a palavra resistência, que a gente ouve muito, né, falar resistência, a gente ouve a torta e direita, as pessoas não sabem nem que resistência é essa, né? E o que vem a ser também, e eles falam, eles conceituam, e é uma propriedade o que eles falam, né? A lei também diz o que é a identidade para eles, o que é ser negro, o que é ser uma pessoa onde a gente vive, né, na sociedade. Então, as entrevistas com os 8 mestres, a roda de capoeira enriquece, acho que deixa muito mais enriquecido ainda mais esse trabalho, porque vem deles, né, só, assim, a oralidade, para fundamentar o trabalho em cima de rodas de capoeira, daqui do Rio de Janeiro. E aí eu entrevistei 8 mestres, 8 mestres de cada grupo diferente, que participavam de um movimento que teve, agora não falo a memória qual foi o período, mas era chamado Conexões de Roda de Rua. Então, cada semana havia uma roda de capoeira programada, ou seja, todo capoeirista já tinha lá sua agendinha para poder ir numa roda de capoeira, justamente para o quê? Para que cada grupo pudesse frequentar a roda do outro, porque antes havia um conflito de datas e horários, e aí não dava para os capoeiristas irem frequentar uma na outra. E nessas rodas, né, havia sempre há um momento de fala, né, de discussão, de alguma coisa que está acontecendo, às vezes da própria capoeira mesmo, ou às vezes uma reflexão também de como praticar a capoeira em si. Mas sempre você vai ouvir, pelo menos nas horas que eu falo, que eu entrevistei, sempre vai ouvir algo em relação ao momento que está se passando. Ou você vai falar da mulher na capoeira, aí que você puxa a mulher na sociedade, você vai falar da questão da classe social na rua, você vai falar na sociedade, você vai ver também na capoeira que uma das falas, até engraçado não, interessante, que fala assim que
Lá fora você vai ver o rico, o pobre, o cara que tem grana, o cara que tem pouca grana, mas na hora da roda da capoeira é todo mundo igual. Todo mundo vai se abaixar no pé do berimbau e ali são duas pessoas, são dois colegas, dois camaradas que a gente chama, que estão dialogando na capoeira de igual para igual, né? Ali não há uma distinção de classe social, né? Há o capoeirista naquela hora. E todos respeitam somente a uma pessoa só, no caso ali, né, ao mestre, com um berimbau que toca e comanda, coordena a roda de capoeira. E nessa hora, a roda de capoeira, você tem alguns, a gente fala, alguns combinados, né? Aquela licença que você tem que pedir para entrar numa roda, aquele gesto de você sair da roda, você não sai de qualquer forma, né? Então, é meio que uma educação que a gente passa, né? Ali dentro, independente da cor, do credo e da classe social que tem ali, né? E para não fugir muito, né, da pergunta, e cada mestre, né, de capoeira tem a sua trajetória, né? Cada um veio de um caminho, né, de uma linhagem, né? Uma linhagem não, a linhagem é a mesma. Mas cada um tem a sua trajetória, a sua história, que coloca dentro do seu grupo, né? Que passa o seu ensinamento, né? Muitos ali já sofreram, ainda sofrem, né, discriminação. Então, passaram tudo isso dentro do ensinamento de uma roda de capoeira. E, na entrevista, né, eu procurei entender um pouco melhor, vindo deles, o que vem a ser resistência e o que vai ser a identidade de ser negro, né? Então, cada um bota a sua visão. E eu procurei preservar a linguagem deles, né? Para não fugir muito para não deixar muito assim, quadrado, né? Vamos dizer assim, não ficar muito formal. Então, tá bem na íntegra, assim, né? Não dá para colocar tudo, né? Mas assim, procurei preservar a fala deles em si, né? O pensamento deles, sem distinção do que é certo e do que é errado, mas é a visão deles. E preservar também a memória deles, desses mestres, porque se você for parar para pesquisar, você vai ver muitos livros de capoeira, também de capoeira na falando de si, mestres antigos, né? Alguns que não estão mais entre nós, mas você não vê dos mestres de hoje. Quem está contando a história dos mestres de hoje de capoeira? Você não tem um livro em que, muito jeito, mas tem trajetórias interessantes, né? E esse livro, apesar dele ser fininho, né? Tem umas 120 e poucas páginas, eu procurei, por meio dele também, tentar registrar o mínimo que fosse a fala deles, né? A identidade deles ali, para quem sabe, alguém que pegar o livro, um próprio estudante desses grupos, poder estender, né, essa história, poder ser incentivado a contar a história do seu grupo, por meio de outra temática. E no final do livro, até, né, um pequeno spoiler, eu deixo uma dica, né, para poder as pessoas pesquisarem mais a fundo. Ou completarem um livro, ou corrigir o que provavelmente possa ter alguma informação equivocada ali nele em si, entendeu? E, curiosamente, a última venda que eu fiz foi de um garoto eu tenho mania de falar assim, de um colega, né, de capoeira, que ele é professor de geografia e fez um trabalho semelhante. No caso dele, contou eventos no Rio de Janeiro por meio das horas de capoeira. Então, é uma coisa meio que parecida também o trabalho dele. Até achei interessante ele ter adquirido o livro. Eu falei, poxa, quem sabe você agora faz o trabalho, usa a minha fonte, a sua fonte junta e enriquece aí os estudos para todo mundo. É bem por aí. Super bacana. Obrigada aí por falar mais um pouco, né? Que a gente fica mais interessado ainda em saber, em conhecer, né? E isso é um trabalho de resistência, né? Trazer à luz aí a história, né? Nas vozes dessas pessoas, né? Que estão envolvidas, que são representantes do movimento também. Também é um ato de resistência. Bem bacana, Charles. Falar aqui um pouquinho sobre a Monique, que tem formação, Monique Girassol, tem formação em design de interiores, é consultora de bem-estar e empreendedorismo, especialista em Ho'oponopono, atualmente faz o programa Nós Quatro, na Rádio Ponto e Vírgula, que trata da questão empreender e ter prosperidade financeira. Tem o Instagram de Monique Girassol, e vai contar aqui um pouquinho para a gente também, se quiser falar um pouco da sua trajetória também, Monique, fica à vontade, e depois a gente entra com as histórias das nossas infâncias.
Seu áudio está fechado, Monique. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sou empreendedora. E aí me veio uma lembrança, né, que a Isabela outro dia... A Isabela é minha irmã, tá? Por parte de pai. E assim, eu fiquei muito impressionada com isso. Resiliência. O que é ser resiliente? E eu, na minha trajetória de vida, eu vim descobrindo esses passos a passos. E aí, quando você falou da capoeira, né? E eu me coloco muito assim. A gente acaba fazendo um movimento para a gente trazer felicidade para a gente. Só que eu nem imaginava que o Ho'oponopono iria me levar para um outro patamar. Só que eu sempre procuro dizer o seguinte: quando você está aberto, tudo acontece. Como na capoeira. Eu tenho um mestre aqui, que é o mestre Amâncio, ele participa de um grupo, e o mais interessante para mim, a capoeira, ela era do axé. A capoeira, para mim, sempre eram de pessoas que eram seguidoras do axé, ou do candomblé, principalmente. E esse mestre, ele não é do axé. Ele é da igreja. E eu fiquei muito impactada com isso, porque a gente sabe que a capoeira, ela é africana, ela é uma dança, e eu sempre aprendi sobre isso assim. E aí eu comecei a ver o seguinte, que são inúmeras possibilidades que a gente tem na vida. Faz sentido? E aí, quando você veio falar de resiliência, eu tenho isso no sangue. Eu sou aquela que você vai me dar 10 problemas, eu vou te dar 20 soluções. E eu tenho essa coisa de otimismo. O que eu vou fazer aqui com esse limão? Eu vou fazer limonada. E isso eu sempre fui muito assim. Então, quando você veio falar da capoeira, eu sou de axé, né? Eu sou uma ebome. E isso me veio muitas coisas na memória. Como é que uma mulher branca do olho azul, ela vai para uma religião africana, que são negras. E eu já escutei sobre isso. O que essa branca está fazendo aqui? O que esse branco está fazendo no samba? E aí você deve ter essas partes no seu livro. Você tem sobre pessoas que não têm nada a ver com capoeira, mas que correm no sangue. Conta um pouco para mim disso. Bom, eu não vou querer estragar o livro, não, ser surpresa do livro. Mas tem uma parte, sim, que a gente fala da classe social que começou a praticar capoeira, né? E tô tentando não estragar o livro, mas é que assim, foi justamente naquela época da criminalização. Como é que pode, então, o pessoal a classe alta começou, né, a praticar a luta regional baiana. Ela não praticava capoeira, mas era capoeira. Entendeu? Porque a palavra capoeira já era crime. Só de você escrever, né, exagerando, né, se inscrever, a palavra capoeira era crime, estava no Código Penal. Então, o que um dos mestres capoeira, o mestre Bimba, fez na época? Ele falou, vou abrir uma academia que vai se chamar Luta Regional Baiana. Mais ou menos assim, né, a história. Não é capoeira, não tinha capoeira, era Luta Regional Baiana, mas era capoeira. E uma determinada classe começou a praticar esse esporte brasileiro, né? Isso estou falando assim a linguagem da época, o esporte genuinamente brasileiro, a luta regional baiana. E aí começaram aquela classe social a frequentar e tal, então por ali começou, foi um pequeno indício de que a capoeira poderia ser praticada por essas pessoas, né? Mas assim, os brancos, né? Mas não é branco, né? A gente sabe aqui, mas aí de onde vem esse conceito. E foi daí que começou, né? A capoeira começou a ser praticada e tal, não com a palavra capoeira, como já falei, mas uma luta brasileira. E depois, com o tempo, né? Com a vinda de Getúlio Vargas, no governo de Getúlio Vargas, a capoeira, né? Foi descriminalizada
e ela foi, com o tempo, sendo praticada pelas pessoas que em si já praticavam, né? Que eram as pessoas menos favorecidas, né? Em áreas subalternas, em áreas periféricas, principalmente para as pessoas que não tinham condições de sobrevivência ali, né? E que utilizava a capoeira como uma forma de fuga, de realmente de praticar, às vezes, os atos, algumas vezes vandalismo, mas muitas vezes também como uma forma de, simplesmente, puramente por praticar, entendeu? Como um grupo. E na Bahia, né? Tudo vem também lá pela Bahia, um dos mestres chamado Mestre Pastinha, que é a linhagem da capoeira que eu pratico, a capoeira Angola, ele, ele abriu essa academia com escola de capoeira Angola. Então ele foi o mestre que ele falou que eu vou colocar o nome da capoeira, a palavra capoeira em si, na academia. Ele nunca, segundo relatos tem, né? Ele nunca fez o que colocou assim, luta regional, ou luta de Angola, ou luta algo do tipo. A primeira escola dele de capoeira levou o nome capoeira em si. Que é uma coisa que ele falou, que ele prometeu a si mesmo de preservar o nome e a tradição da capoeira. E aí vem essas misturas, né? Aí você vai ver várias fontes, né, dizendo que lá na Bahia se praticava capoeira de uma forma, no Rio de Janeiro de outra, tem relatos também em Recife, muita gente não menciona, né, mas tem também uma história lá em Pernambuco, mas tem muita pouca fonte histórica de lá. Na Bahia já falei. Enfim, né, o problema todo nosso, assim, na história, né, na pesquisa, é que não existe, a gente não tem toda a fonte histórica em todo o Brasil. Que você for, por exemplo, no Maranhão, você vai ver capoeira no Maranhão. Se você for em outro estado, você vai ver, mas você não consegue definir, deixar claro de onde saiu, de onde surgiu. No próprio Rio de Janeiro, você vai ver outros mestres que são um pouco falados, né, tradicionalmente. Aqui em Caxias, tem um mestre Levi, ele tem uma árvore genealógica da capoeira. É muito interessante, mas olha, assim, é uma folha enorme, entendeu? Você vai ver a árvore da capoeira todinha ali, o mestre começou por um, tal, tal, e você vê até os mestres atuais. É muito interessante essa árvore que ele construiu, né? Ele pesquisou, olha, assim, e é uma fonte também de pesquisa muito interessante também para ele falar sobre a capoeira, a história da capoeira também. O mestre Levi daqui de Caxias. Ele, assim, como lá atrás, né, teve uma queima dos documentos dos escravos, né, dos escravizados, então muito da nossa história se perdeu daí. Então você praticamente tem que buscar na oralidade em si, entendeu? Que é uma das fontes da literatura, né? A oralidade. Então, a oralidade você vai vendo, vai passando de um para o outro, né? E é aquela velha história, que conta um conto, aumenta um conto, né? Então, é a questão da pesquisa que que a gente tem que fazer. E o meu trabalho vai nisso, entendeu? Vai contra isso. Eu encontrei muitas fontes contraditórias. Eu lembro uma coisa engraçada que eu estava pesquisando, desculpa assim, fugi um pouco, estava pesquisando aqui, era de um autor, esqueci agora, eu não lembro, não sei se é Alberto, eu tenho que ler aqui de novo. Desculpa, eu estou nervoso, esqueço algumas coisas. Aí tinha um autor que eu estava pesquisando a literatura, né? Como que a literatura influenciou na descriminalização da capoeira. Eu não sabia disso, mas durante a pesquisa eu fui descobrindo, né? Que eu também fiquei muito curioso. Gente, eu cheguei no ponto assim, cara, consegui, a capoeira está criminalizada. Aí eu fiquei assim, mas como é que ela saiu na criminalização? Será que é só isso que passa pra gente? Não tem mais coisas por trás? Né? Como é que de repente a capoeira era crime praticar capoeira e depois ela passa a ser livre? Simplesmente o cara fez uma apresentação na roda, o governo gostou, aplaudiu, pronto, saiu. Não foi assim, né? Não foi dessa forma. Eu estava pesquisando um autor, aí quando chegou no final para pegar assim, a fonte histórica, eu descobri que eu estava pesquisando, eu descobri que ele que era filho, tinha um filho, tinha um pai. Aí eu não sabia. Aí eu tive que pesquisar de novo para encontrar de onde que é, quem estava falando o quê, né? Que eu deixava todo dia ali e não encontrava em nenhum lugar, não encontrava livro. Encontrei em um site, assim, pesquisando site atrás de site, né, para saber. E aí tinha site que estava com informação incompleta, site que copiava do outro site.
E até que eu cheguei na fonte certinho, eu falei, agora encontrei o autor certo. Mas um era filho, eu não sabia que tinha um filho. Para mim era só o pai. Era, acho que eu não lembro agora o nome. Era não sei o quê, autor, só acabava no autor, só que tinha autor filho. Aí eu disse, caramba, tem um pai também. Aí aquilo ali quase que me arrasou na pesquisa. Mas foi interessante que eu descobri isso e coloquei assim, bom, a fonte certa é essa daqui. Aí eu coloquei lá. E é muito curioso, engraçado, né, quando você está pesquisando sua própria história, né, e vai atrás das pessoas para poder contar uma história verdadeira. Deve ser hábito de jornalista, né, cara? O jornalista vai atrás da verdade, quanto não se contentar, né, cara? Combater o racismo, o seu trabalho está indo muito nessa linha, muito interessante, rico, e todo mundo devia conhecer, muita gente devia estar conhecendo, principalmente o professor que está em sala de aula. Eu lido com o racismo estrutural dentro de sala de aula o tempo todo, né? Tanto com relação aos alunos, quanto com relação aos professores e dos professores para com os alunos, que às vezes chega a ser triste, né? Muito legal o seu trabalho, Charles. Obrigada aí por compartilhar. Sempre que puder, troque aí com a gente depois fora também, mandando aí as indicações, os eventos que você vai participar, onde pode achar o livro, bem bacana mesmo. Obrigado. E eu queria ouvir vocês agora com relação às histórias da infância. Eu não falei um pouco de mim, né? Vou falar um pouquinho rápido de mim, que eu sou professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro, amante de literatura, trabalho com mediação de leitura, estou aí na luta para fazer com que a promoção do livro aconteça em todas as instâncias, dentro das minhas possibilidades também. Estou trabalhando também numa pós-graduação, né? Estou estudando lá, fazendo projetos ligados à literatura, tanto de autoria feminina quanto à literatura infantil e juvenil. Então, estou aí me embrenhando, me enveredando, cada vez mais me encantando com esse universo dos livros, né, que desde a infância mexe comigo. E eu queria que vocês contassem um pouquinho. Agora vocês vão fazer uma viagem no tempo, lembrando um trecho, uma cena de infância em que vocês estiveram ali escutando, ouvindo de um avô, de uma avó, ou ganhando um livro de alguém na infância e que marcou algum momento desse período da vida de vocês enquanto pequenos. Monique, pode começar? Então, assim, eu tenho 3 livros e o último deles eu faço da minha missão de vida. O Cavalinho Azul, que a minha irmã outro dia achou nas coisas dela, e eu fiquei muito impressionada. A minha mãe lia o Cavalinho Azul para mim. A Menina da Bolsa Amarela, que eu achava aquilo incrível, que na bolsa dela cabia tudo. E eu sempre fui muito assim. Eu era aquela que tinha sempre a solução, a alegria, mas uma coisa que me marcou muito, muito mesmo. Xisto, o menino do dedo verde. Hoje eu sou o Xisto. E era uma coisa que a minha mãe falava, contava, e hoje eu vivencio. Então, e a minha mãe sempre falava isso. Minha filha, você é luz. E eu ficava assim, que luz é essa? E o xisto, gente. Vocês conhecem o xisto? O menino do dedo verde? Queria que você contasse para a gente um pouquinho. Você conhece, Charles? Já ouviu falar? Só o título do livro. Só o título do livro. Quero saber então, o xisto. Pra gente. O xisto era um menino que aonde ele tocava, a vida prosperava. E aí, no longo da minha caminhada, né, eu fiz transição de carreira e eu sempre isso ficou na minha cabeça. E aí o xisto para mim, gente, quando eu comecei a fazer a transição, quando eu fui para o reiki, quando eu comecei a tocar as pessoas com o spa, eu falava assim, gente, será que eu sou o xisto? Porque minha mãe era muito incisiva em falar aquilo dali, minha filha,
você leva luz, você leva luz. E eu comecei a ver isso, que era como se eu tivesse uma energia que não é minha, é lá do céu. E que quando eu tocava, eu levava alegria. Então, toda vez que eu lembro do xisto, da menina da bolsa amarela, outro dia eu fiz a Isabela ler os capítulos do Cavalinho Azul. Gente, era como se eu visse a minha mãe ali. E você, Charles? Pode contar pra gente, Pode falar? Charles. Como comecei nessa parte? Bom, é bem curioso, né? Vale a história que a mamãe conta, né? Pode começar. Então, na verdade, foi por aí, entendeu? Na Total, verdade, foi pode por aí. contar, total. Bem criança mesmo, eu conversava, minha mãe contava histórias para dormir, né? Principalmente a história do Chapeuzinho Vermelho. A primeira história que eu comecei a ouvir foi do Chapeuzinho Vermelho. E é engraçado, porque pelo menos quando você é criança, né, você não se cansa de ouvir a mesma história. Eu pedia toda noite, eu lembro perfeitamente, apesar de ter sido criança, eu pedia conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Engraçado que às vezes quando ela errava, eu falava, não, mas tá errada. Eu falei, conserta aí. Eu lembro disso, era engraçado. Isso, apesar de ser criança, eu lembro. E daí, né, era só questão até que eu comecei a ir para a escola, só que eu gostava, só que eu não gostava de estudar. Eu gostava muito de brincar, de desenhar. Uma criança, quando começa, quer estudar. Só que eu gostava de gibi, quadrinhos. Na época era gibi que a gente chamava, né? E eu gostava muito da Turma da Mônica. Até que eu lembro disso também quando até eu lembro quando eu voltei de um passeio com meu pai e meu irmão, eu encontrei um gibi de um vendedor na rua vendendo o gibi da Turma da Mônica. Eu pedi, na verdade, eu insisti para meu pai comprar. Só que eu não sabia ler, mas eu comprei, pedi para comprar assim mesmo. Eu comprei e ficava lendo as figurinhas. E eu contava a história da minha cabeça, que estava ali nos quadrinhos, né? Para mim era, eu inventava a história, não sabia ler, mas eu inventava aquela história. Eu contava a história para o meu irmão mais novo, gibi sem saber ler. Eu pegava simplesmente o quadrinho Turma da Mão. Tinha um quadrinho só. Tadinho, a capa dele até foi para o espaço. Eu acabei tanto virar para lá e para cá. Era minha diversão quando era criança, né? Minha diversão era aquela. Eu morava em apartamento, né? E era eu, meu irmão mais novo, e pegava aquele gibi e ficava contando a história, só que era a mesma história. Às vezes eu errava, eu mesmo contando a minha própria história, eu errava, né? E voltava lá, consertava o que eu tinha falado errado, era como se eu estivesse lendo. Até que eu comecei na escola mesmo a aprender a ler, né? E foi curioso que quando a minha mãe chegou lá para o professor e falou que eu não lia, que eu só lia quadrinhos, a professora chamou a atenção da minha mãe e falou: não, deixa ele ler quadrinhos, que é muito bom. Aí eu fui e assim, bem discretamente, né, para minha mãe, falei, tá vendo? Eu tenho que ler quadrinho, deixa eu ler quadrinho. Porque o livro mesmo não lia, eu não gostava de ler os livros chatos, né, vamos dizer assim, da escola. Eu gostava de ler quadrinhos. E o quadrinho me ajudou muito a ler. Eu tinha muita facilidade de interpretar ali, né, os textos, eu lia super rápido, assim, tipo, tem uma sequência de balão, um em cima, outro embaixo, mas na minha cabeça era super fácil ler quadrinhos. Mas quando eu pegava um livro para ler, da escola, era muito chato, era muito difícil, eu tinha muita dificuldade em ler, né, aquilo ali. Eu lembro que às vezes eu chegava a chorar de eu não saía daquele travessão, né, o travessão que me matava ali. Eu falava, mas no quadrinho não tem travessão, no quadrinho era só balão, então ficava mais fácil você ler o quadrinho. Talvez, não sei, né, talvez era essa confusão que tinha na minha cabeça. Não tinha ilustração, era só um desenho ali no livro, e o resto era letra. Um quadrinho você tem desenho, né, uma sequência de desenhos e texto, e te faz ter gosto pela leitura. Então, foi ali que eu comecei a ler. Os quadrinhos me ajudou bastante. E o livro, quando eu comecei a ler livro de fantasia, foi que, como eu passava sempre frente à banca, só que eu não tinha condições de comprar um gibi, às vezes eu enrolava o jornaleiro, né? Eu pegava lá o gibi, ficava dizendo que estava só vendo, eu estava lendo o gibi, na verdade, né? Lá na banca de jornal. Até que às vezes o jornaleiro às vezes não deixava, ou você vai levar ou você vai ficar lendo o gibi aí. Eu falei, não, deixa aqui, pode guardar. Aí eu saía frustrado porque eu não conseguia chegar até o final da história. Aí teve uma época, não sei se vocês lembram, que saiu o livro da Disney,
com fitas cassete. Não sei se vocês chegaram a pegar essa época, né? Agora, não sei, eu acho que eu vou estar comprometendo a nossa idade aqui. Mas tinha uns livros que era... Eu lembro que eu gostava, que eu ganhei, na verdade, né? Com muito custo. Era um livro que eu contava a história da Branca de Neve e os Sete Anões e o Mickey contra os Gigantes. Foi o meu primeiro livro, assim, que eu posso considerar infantil que eu tive nas mãos. E tinha fita cassete, que a gente lia a história e escutava no sonzinho a história, que não era igual que estava no livro. Eu ficava acompanhando, eu ficava ouvindo, ficava querendo acompanhar o livro e não estava tudo igual. Eu falava, ou ouço a história, ou li o livro. E ali sim, eu comecei a ter o meu primeiro contato com leitura, assim, em termos de livro em si. Aí depois eu li a história do 20 Mil Léguas de Submarino, também da Disney, Os Três Porquinhos também da Disney. Falei que teve meu primeiro contato com a Disney, assim, em livro, foi lá. E aí na escola tinha um colega que tinha coleção. Eu nem sabia que tinha coleção, eu só tinha 2 volumes, ele tinha coleção, tinha mais de 3 lá. Aí ele me emprestava, olha só como começou a história. Aí ele me emprestava os livros. Não, toma, já que você não pode comprar o livro, né, e ter, eu te empresto. Só que o livro ficava emprestado a vida toda, entendeu? Eu só conseguia devolver depois com muito custo, mas não era maldade em mim, entendeu? Eu, assim, eu guardava o livro e ficava nessa, não consegui ler, não consegui ler, aí eu lia. Aí, ó, eu só conseguia devolver quando a mãe vinha pedir para ele, eu falava com a minha para devolver o livro. Ah, o Charles terminou o livro? Já devolveu. Aí tinha que levar para devolver o livro. Aí começou aquela casa, né? Se emprestar o livro, ele não volta. E aí eu não emprestava meus gibis também. Eu falei assim, olha, meu gibi só tem que ler com a minha presença. Eu tenho até o ciúme dos meus quadrinhos. Eu não empresto meus quadrinhos, não empresto. Ah, você gosta? Não, não é gosta não. É porque é meu. Eu não empresto, tem que ler comigo, tá bom? Presencialmente, que eu sei que não vai voltar. Eu também, se eu pegar um livro, também não vai voltar o livro. Depende também do livro, né? Assim, da pessoa e tal. Às vezes eu até devolvo, não quero ler mesmo. E foi assim, aí depois, com o tempo, foi passando, aí eu fui pegando gosto por leitura e tal. Livro literário mesmo, quando comecei a ler, foi da Escrava Isaura. Isso eu tenho registro que foi também quando estava no 2º grau. Meio que pressionado, porque se eu não lesse um livro de literatura, se a turma não tivesse lido um livro e feito trabalho em cima dele, a gente ficava sem ponto, né? Então, aquela bela história, se você ler, você ganha ponto. Então, eu escolhi também até um livro que eu tivesse um pouquinho mais de assim, familiaridade, não gosto para ler. Eu escolhi a Escrava Isaura, já que eu praticava capoeira, para ler ele. Dali foi, aí sim, dali eu comecei a ter um pouquinho mais, a me interessar mais pela leitura, né, de livros assim, mais densos, né, mais grossos, com mais letras, vamos dizer assim, não, mais palavras. Eu vi que o livro não era tão chato, não era chato o livro. Para mim, livro bom era aquele livro infantil na época, aí só ler quadrinhos. Mas aí depois, não, vamos ler literatura, que é bom. Foi por aí. Bacana. Bacana que você e a Monique também tiveram acesso a esses livros, né, essas contações na infância. E é, assim, muito especial quando a gente tem esse laço afetivo, né, formado com quem conta para a gente, com quem inicia a gente nas histórias. A minha história é um pouco parecida com a da Monique, misturada com um pouco do Charles. Eu tive contato com a literatura também através desses cassetes que o Charles falou, já vou denunciando as idades aqui, que a gente comprava na banca de jornal, que vinha com, eu não sei se a sua foi na banca de jornal, vinha com o livrinho e o cassete. Só que eu era muito pequena, então eu ainda não sabia ler. Então eu também fingia que estava lendo, e eram os contos de fada, né? Era Chapeuzinho Vermelho, era Branca de Neve. Isso eu me lembro muito, assim, de como marcou conhecer aquele lobo, né? Que lobo mau era aquele, aquilo me chamava muita atenção também. E eu ficava ouvindo o cassete, só que diferente de você, Charles, eu achava que estava falando exatamente como a história no livro, né? Que a história que a gente ouvia era a mesma, não é? Agora você contou aí um segredo da infância e das histórias. Não sabia disso. E, sim, era muito especial poder ter contato com esses livros. Foi um momento que minha mãe me iniciou também
nesse mundo mágico da literatura. A gente não tinha muita grana, mas o pouco que tinha, ela de vez em quando dava uma corrida e comprava na banca, porque eu acho que a banca era o acesso mais fácil, acho que mais acessível também ao livro, né? Em termos de valores também, para comprar. Ela comprava muita coisa na banca para mim. E depois, mais tarde, quando eu vim morar com os meus avós em Duque de Caxias, eu tive muito contato com meu avô e os causos do mato, da roça. Ele falava do Saci Pererê e contava, ficava horas falando histórias do Saci Pererê, do lobisomem. E aquilo ali me influenciou pra caramba, mais ainda nessa coisa de imaginar, de ficar viajando dentro das histórias, de pedir para repetir 500 mil vezes, né? Tem sempre aquele personagem que a gente se identifica mais, igual a Monique falou, que era o Xisto, hoje que ela traz, né, desde a infância dela, e hoje ela se dá conta de que ela tem um pouco daquele personagem dentro dela, né? De como isso é importante, faz sentido na vida dos leitores, né, das crianças que leem, como é importante esse contato com a literatura, né? Nem toda criança tem esse privilégio de ter esse contato, mas eu sempre falo, inclusive nas salas, né, nas aulas, falo, literatura não é só o que está no livro, literatura nasce da oralidade, né? Literatura está junto da contação ali do conto do caos, de uma lenda urbana, inclusive, que a gente ouviu muito na infância também. Eu ouvi muito, acho que vocês também, uma geração do velho do saco, da Kombi, que roubava lá órgãos das crianças, não sei se vocês se lembram disso. E isso tudo faz parte do nosso imaginário, da nossa criação, da nossa confabulação. E por isso que eu me interesso tanto e achei o máximo vocês estarem aqui dividindo comigo, partilhando um pouquinho dessas culturas de livro, de narrativas. Bem especial mesmo. Obrigada, gente. Uma coisa muito legal que o Charles falou, que me veio aqui uma lembrança muito forte. A minha mãe, ela começou as leituras comigo pelos gibis. Ela era apaixonada por gibi. Então, assim, ela era uma amante da leitura, mas o boom dela era as histórias em quadrinhos. O Tio Patinhas, o Pateta, a Turma da Mônica. E uma vez você estava falando sobre isso, Charles, e isso teve teve um episódio na minha casa, porque eu também fiquei com essa veia de quadrinho, quadrinho, quadrinho. Será que o quadrinho não vai fazer mal? Aí um professor falou exatamente isso, Charles, que você falou. Não, o quadrinho é necessário. Deixa ela ler o quadrinho. Eu vou falar, tá? Eu acho interessante também, tem muitas pessoas, muitas não, algumas pessoas falam que se você lê quadrinhos, você fica burro. É um pensamento ultrapassado. Principalmente quando lê o personagem Chico Bento e Cebolinha. Eles falam errados, né? Só que a minha mãe, ela ensinou a ler certo, porque ela falava assim, olha, o Cebolinha, ele troca o R pelo L. Aquilo ali me ajudou pra caramba. Me ajudou muito, porque eu começava a fazer dois tipos de leitura assim mentalmente, né? Você falava assim, lua, ele falava lua, que na verdade era rua, já que ele trocava o R pelo L, né? Então você sabia que estava sendo escrito errado, né? Ela falava assim, você não escreve como você estiver lendo, você escreve o certo, tá bom? Quando for na hora de escrever. E quando for falar também. E isso ficou marcado na minha cabeça, entendeu? Então, eu não fui influenciado pelo erro na fala de um personagem de quadrinhos. O mais difícil para mim, na época, quando eu era criança, era o Chico Bento, porque era a fala de roça. O você é o C, não tinha um V antes. Então, ali, eu tinha muita dificuldade, às vezes, a ler um quadrinho, só um balão dele, porque era muito caipira, assim, né? A forma de você ler. Porque ouvir é uma coisa, ouvir você entende. Agora, você lê o caipirês, vamos dizer assim, né? É mais complicado você identificar, pô, o que que tá falando aqui? O ser, o ser é o quê? Você é você ou é outra palavra, né? E aí você tinha dificuldade. Só que aquilo também me ajudou, porque eu tinha que escrever certo e falar certo.
Então, saber o que estava escrito ali estava errado. Então, era uma aula de português ali de forma divertida, entendeu? Então, para mim, eu incentivo todo mundo a ler gibi, quadrinho, entendeu? Para mim é ótimo, principalmente quando a pessoa começa a fazer seu próprio quadrinho. Eu sou uma delas. Eu faço quadrinhos também, né, caso artesanal, né, e aquilo me ajudou muito, porque começava a descobrir formas de escrever que eu não sabia, palavras como é que eu escrevo essa palavra aqui? Será que está certo ou errado? Não tem um sinônimo para colocar aqui no quadrinho, porque às vezes a palavra é grande e difícil de você explicar, aí você tem que trocar por uma palavra mais simples, uma palavra menor, para que todo mundo possa entender a sequência de falar, né? Então, de uma fala, né? De um diálogo. Então, aquilo tudo me ajudou pra caramba. E também me ajudou a escrever, porque antes de fazer o quadrinho direto, você faz um pequeno roteiro. Então, você pratica a redação. Então, você começa a escrever. Quando eu peguei para fazer o quadrinho, eu falei, gente, estou escrevendo a história, estou esquecendo de desenhar. Aí, eu estava fazendo só o roteiro e esqueci de fazer o desenho do quadrinho. E, enfim, você leva para uma infinidade de coisas, né? E, assim, eu só lamento por, assim, infelizmente, na minha infância eu não tive contato com bibliotecas, né? Onde eu morava, a biblioteca não era, minha família tradicionalmente não tem o hábito da leitura em livros, né? Como eu falei, né? A minha mãe às vezes achava que eu por ler quadrinhos, ela achava que eu não ia gostar de ler livros. Aconteceu o contrário. Eu tenho um armário só de quadrinhos. Ela fica louca, ela acha que eu tenho que vender o livro. Eu falo, não, vendo as roupas, mas os quadrinhos ficam. E, e tem aqui bastante, assim, e minha forma de eu criar a leitura foi pelos gibis emprestados, pegava na banca de jornal, porque não tem como você entrar num lugar, pegar um livro, ler e ficar com ele, né? Alguém vai te pegar ali. Mas o quadrinho me ajudava pra caramba, era mais fácil de ler e tal. E dali aí eu não sei se eu posso falar, né, aqui, mas vou emendar, que eu acho interessante. O meu pai comprava muito jornal. Todo dia, todo santo domingo, ele comprava jornal. Só que para mim só interessava as tirinhas de quadrinho. Então, eu lia só aquelas tirinhas de quadrinho. Lia aquela ali, às vezes até recortava, né, botava no papel e fazia meu próprio gibi com as tirinhas de quadrinho. Era engraçado, que depois eu lia tudo de novo. E depois, só que ali eu gostava de futebol. Eu torço pro Flamengo. Então eu começava a ler no jornal, além das tirinhas em quadrinhos, eu lia só notícias do Flamengo no time de futebol. Com o tempo, o meu irmão torce pro Vasco. Aí eu comecei a ler também notícias do Vasco. Aí depois eu comecei a ler cadernos só de esporte, só de futebol. Aí eu comecei a ler os 4 times do Rio, né, o jornal O Dia, que era o jornal que meu pai comprava, e passei a ler somente a seção de esporte. E aí foi puxando para eu ler, eu fui puxando mais um assunto, outro foi puxando o outro, e comecei a interessar em ler o jornal. Quando fui ver, eu estava lendo o jornal todo, não vou dizer assim, todo, né? Eu já estava lendo notícias que eu não tinha o hábito de ler notícias de um jornal. Então, ou seja, da tirinha de jornal, da tirinha de um simples jornal, partiu para a leitura da seção de esporte, de um time de esporte, de um time de futebol, e partiu para a seção de esportes, e depois, no final das contas, estava lendo o jornal em si. Aí a minha leitura se tornou diferente, né? Comecei a ver que eu estava lendo algo, eu já tinha ultrapassado uma leitura genuinamente infantil para uma leitura um pouquinho mais adulta. Então foi assim que a minha trajetória de ler, né, ler jornal, que me influenciou também, teve outras coisas que me influenciaram a fazer jornalismo, foi por aí. E também a curiosidade foi quando eu descobri que o Maurício de Souza, ele tinha trabalhado numa redação de jornal como office boy. Aí eu falei, pô, eu quero ser o Maurício de Souza na vida, tio. Vou querer trabalhar, vou trabalhar e vou fazer quadrinhos. Olha só que coisa boa, né? Eu botei isso na minha cabeça, era o meu imaginário na época, né? Queria ser um autor de história e quadrinhos, trabalhando no jornal, né? Eu vou trabalhar no jornal como office boy, vou escrever meu quadrinho, quem sabe? Eu tenho o meu quadrinho publicado assim como Maurício de Souza e ganho dinheiro e fique rico. Genuíno, né, cara? Tão inocente essa criança. Mas era isso. Mas é bacana você trazer também essas inspirações, né? Eu nem sabia que você escrevia quadrinhos. Olha aí, ó. Mais uma habilidade sua aí, mais um ofício, né? Depois mostra pra gente também os quadrinhos. Quem sabe faz aí. Você não bota na internet, não tem nenhum site, nada que coloque?
Não, porque não, fica mais como um hobby, entendeu? Eu nem Dor, separei né? para contar, tá guardado uma parte de desenhos que eu tenho, porque eu gosto de desenhar, né? Bacana, E bacana. aí eu não botei nada, porque era mesmo que um hobby, assim, é só porque quem me conhece mais incentiva pra caramba. Faz quadrinho, coloca lá, é legal. Eu falo, não sei que legal você tá vendo isso aqui, é tão simples que eu faço. Pra mim é simples, né? A galera fala que é mais trabalhoso. Mas, gente, é um papel. Eu só pego duas folhas de papel, dobro ao meio, divido em quadrinhos, faço uns desenhos, coloco um balão de texto. Pra mim, tá lá. E é lápis de cor, Faber-Castell, entendeu? Tudo na mão ali. Só isso que eu uso. Caneta Bic preta, ponta fina preta, assim, entendeu? E tá lá meu quadrinho. Para mim é uma realização pessoal. Entendeu? O que você falou também sobre o preconceito com relação à leitura dos gibis, né, dos quadrinhos, que a Monique também falou, a gente lembrar também que tudo é muito feito na caixinha, né? Tudo que é colocado em caixas já sabe que tem alguma coisa errada, né? Não é porque é gibi, que é porque é por balão, que não pode ser entendido como uma boa, né? Um bom acesso, uma boa aventura literária por ali. Você mesmo falou que começou pelos quadrinhos aí, depois foi passando para as sessões de jornal também, através do quadrinho, depois foi aumentando esse repertório de leitura, né? Amadurecendo essa trajetória. Isso é muito bacana de você também falar, o Monique também trazer, que ficava preocupado, será que o que eu estou lendo é bom, né? Será que eu vou ficar burra, emburrecida porque eu estou no quadrinho? E como a ilustração, o desenho também é muito importante, né? Quando está ali, né? Principalmente nesse período da infância da gente, como aquilo chama a atenção da gente para ler e querer ler mais, entender e saber daquelas histórias, né? Isso foi bem bacana de vocês terem falado, tocado também. Eu não sei se você acompanha ou está sabendo, a Marvel, né? Depois de adulto, comecei a comprar quadrinhos da Marvel, olha só. Aí comprei. Trauma, acho que é trauma de infância, porque na infância eu não tive a oportunidade de ler super-heróis, né? Não tinha dinheiro para comprar. Depois, quando você começa a trabalhar, aí você compra tudo aqui. Você procura compensar, né? Algumas faltas suas, né? Então, para mim, a compensação da falta eram os quadrinhos que eu não li na minha infância, mas que eu posso ler hoje quando sou adulto. Então, a Marvel, ela, além dos quadrinhos, ela está com uma publicação em formato de livro dos clássicos dela. E é interessante porque você, por exemplo, uma adaptação de quadrinho que foi agora, né, que tem aí Capitão América, como de Ferro, você está generando, não vou entrar muito na parte técnica para não ficar muito fechado com a nossa conversa. Mas, enfim, tá ali no cinema, né, o filme do Capitão América, do Homem de Ferro, do Homem-Formiga, que a gente está vendo por aí, só que esses filmes que estão no cinema são baseados em história e quadrinhos. E essas histórias em quadrinhos também, e esse mesmo filme, a mesma história em quadrinhos, né, nem todo filme, tem então a Marvel está fazendo um livro também. Ou seja, é uma forma até mesmo de incentivar a leitura em forma de livro. É isso que eu quero chegar. Particularmente, por exemplo, tenho quadrinhos e tenho um livro da mesma história. Você vê a loucura, né? Porque você fica curioso, né? Na verdade, a curiosidade pinta, né? Você tem um quadrinho, o cara que lê quadrinho fala, pô, peraí, o que essa editora fez nesse livro? Tá igual? Mudou? É interessante você ler só o livro depois que você lê o quadrinho, né? Enfim, é de cada um, é quem enriquece, né? Tem uma riqueza de detalhes, alguma coisa que você tá vendo no quadrinho e tá no livro tá diferente, mas e engraçado que é a mesma história, só que a leitura é diferente. Então eu acredito, incentiva até até a pessoa que está lendo o quadrinho a escrever um livro. Às vezes a pessoa não tem a habilidade de desenhar, mas ela tem a habilidade de escrever. Eu era muito assim também, né? Então, por isso eu gosto de escrever, porque na infância tinha muitos amigos que desenhavam pra caramba. O desenho ficava abaixo do deles. Só que como eu gostava de escrever, né, eu era incentivado a escrever sempre certo, né, e quantas vezes que se eu errava uma letra, era para apagar a palavra toda, escrever tudo de novo, era assim, errou uma letrinha, apaga tudo, escreva a palavra de novo. Então isso para mim foi um hábito, e eu falei assim, bom, já que eu não sei desenhar, vou escrever, então eu escrevia, então às vezes eu me destacava, às vezes, por escrever uma simples redação de 5, 10 linhas, entendeu? Então, eu falo isso para a pessoa.
quer ler quadrinho e tal. Ah, mas eu não sei escrever. Você já tentou escrever? Eu não sei desenhar, eu quero fazer quadrinho, você não sei desenhar. Mas tenta escrever, então. Talvez você se encontre na escrita. A leitura de todas as formas leva para algum lugar. Eu acredito muito no poder dessa história, seja ela oral, é que você ouve, você pode, de repente, escrever, né, a história que você ouviu. Você pode também ilustrar aquilo que você ouviu, você desenha. Você pode escrever aquilo que você desenha, porque você está... Isso é até uma aula, né, em artes. Você escrever o que você está vendo. É descrição de um personagem, descrição de uma paisagem. Ah, é fácil? Não é fácil, não. É difícil pra caramba, entendeu? Você descrever uma figura com letras é muito difícil esse exercício, não é tão simples, não. Enfim, é o poder, né, da oralidade, da leitura e da literatura. Não podemos esquecer da arte em si como um todo. Isso aí. Como a literatura participa da vida da gente, influencia para mais tarde a gente tirar determinadas conclusões, né, do que a gente sabe fazer, do que a gente gosta de ver, de ler, onde a gente se encontra, né, seja no desenho, seja na escrita, seja nos dois, seja na música, que até uma cantiga de roda que a gente ouvia, uma cantiga de niná, tinha ali as primeiras sementes das histórias, né, de nossos ancestrais, de nossos antepassados, traziam para a gente em forma de carinho, afeto, né, para quem teve a oportunidade de ter esse contato, esse laço a partir de algum parente, alguém que tomasse conta da gente na infância. Super aqui encantada com as histórias que vocês vêm trazendo e querendo fazer cada vez mais essas conversas que suscitam a gente a pensar, ampliar e ver o significado que as histórias podem ter na nossa vida, né? Super legal. Obrigada pela participação de vocês. Tem muita história. Que a gente tenha cada vez mais histórias, porque eu acho que o ser humano, ele é pautável assim na contação. Quem não gosta de ouvir uma história, um caos, né? Tudo que a gente fala no dia a dia é um pouco, né, fios narrativos que a gente vai tecendo, vai trocando, seja pelo jornalismo, com a tua área aí, Charles, também, que vem aí também tendo seu papel de trazer narrativas, né? Às vezes mais elaboradas do que a própria ficção, porque a realidade hoje está aí terrivelmente. Estamos passando por um momento muito tenso, né? Triste para muita gente. E até agradeço a presença de vocês para fazer esse tempo ficar um pouco mais acolhedor, né? De mais abrigo, de mais acolhida, de mais calmaria. Mais um papel que a literatura pode ter aí na vida da gente, né? De criar aí uma suspensão por algum tempo, né? De tantas distopias que a gente está acostumado aí a ouvir no dia a dia da gente, nos noticiários. Se vocês tiverem mais alguma coisa para dizer, fiquem à vontade. Olha aí o cavalinho azul que a Monique citou aí para a gente. Ó, Maria Clara Machado, é a história de um menino que sonhava aí com um cavalinho azul, sua trajetória. Essa história foi um velho que me contou. Um velho com uma barba enorme, tão grande que quase chegava ao chão. Ele se chamava João de Deus. Era vagabundo, andava pelas estradas vendo as coisas. De tanto ver, sabia uma porção de histórias dos outros. Foi ele que me contou a história de Vicente e de seu cavalo. Vou mostrar um pouco da ilustração aqui para vocês. Olha o papel da ilustração aí, ó, para fazer nosso imaginário borbulhar dentro da narrativa. Inclusive, eu achei esse aqui, eu achei num sebo literário, lindo, maravilhoso. Um sebo que eu acabei encontrando também, que vinha com um CD, uma historinha aqui dentro.
Na verdade, tem até música, tem até trilha sonora. Isso acho que foi uma peça também teatral dela, né? Da Maria Clara Machado. E as ilustrações são de Marie-Louise Nery. Muito bacana, né? E a Monique, por coincidência, falou para mim: eu gostava tanto de ouvir a história com a minha mãe, que ela cantava do Cavalinho Azul. E eu falei: Cavalinho Azul? Fui lá e peguei. Aí mostrei para ela. Falei: esse daqui? Aí ela: não acredito. Ficou toda emocionada. É a famosa viagem, né? A gente lê e viaja, né? Você viajou no tempo, praticamente. E Charles, ela amava o Chico Bento. Ah, é? Eu também gosto de Chico Bento. Chico Bento é muito legal, Chico Bento. Adoro os quadrinhos também do Maurício de Souza. Eu acho que é difícil não ter alguém que goste, né? Que não goste, né? Porque, é muito bom, era muito bom aquelas histórias, são personagens muito bem delimitados, assim, né? Delineados. Tem aquela do Cebolinha falar errado, que a gente fala que era errado, e acabava até aprendendo mesmo, isso aqui não é certo, isso que ele fala. E é interessante. E o Chico Bento falando daquela maneira dele, né? Que a gente fala o falar caipira, a gente também ficava tentando decodificar, também era uma forma também de prender a gente ali, né? O que é isso que ele está falando? Peraí, essa palavra aqui é o que quer dizer na nossa língua aqui urbana, né? Sem ser tão rural. Super bacana. Exatamente isso. Exatamente isso. Fechar hoje com uma citação linda que eu achei, fazendo uma pesquisa. Achei uma escritora, uma autora norte-americana, se chama, Jane Aulen. Olha o que ela disse, tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui. Olha a frase da mulher, olha que linda. Ela é escritora, tá, gente, de literatura infanto-juvenil, lá nos Estados Unidos, e ela diz o seguinte: a literatura é uma doença textualmente transmitida, normalmente contraída na infância. Eu achei, assim, genial. Vocês conseguiram ouvir? Uma doença saudável. Uma doença. Hoje a gente falando tanto de vírus, né? Ela vem trazendo a literatura enquanto vírus, né? Uma virose que a gente pega lá na infância, uma virose boa, que hoje está trazendo a gente aqui para essa conversa, para esse bate-papo bacana. Aí eu queria fechar com isso, com essa frase, né? E agradecer a vocês pela presença e que a gente troque aí mais informações literárias para frente. Que Charles venda o seu livro bastante, principalmente dentro das escolas, que nós precisamos cada vez mais dessa pedagogia antirracista, dessas narrativas antirracistas dentro do ambiente escolar, que a gente precisa tanto. Obrigada, tá, Charles? Monique, com seu dedo de xisto aí, ó, que vem aí nos encantar cada vez mais nas suas lives, nos seus spas, no seu hostel, trazendo... Lembra de falar sempre das histórias para esse povo todo também, hein, Monique? Vou mandar uns livros lá para o pessoal ler lá também, se precisar lá. Eu tenho algumas revistas aqui também, com quadrinhos também. Manda para mim, manda para mim. Isso aí, vamos trocando, vamos trocando. Isabela, eu gostaria de agradecer a oportunidade que você deu aqui, tá? Esse convite. Eu achei super leve o evento, entendeu? A sua live, gostei também da sua iniciativa. A gente está puxando esse assunto muito interessante, porque, vamos lá, às vezes a gente pensa assim, algo que não pode ser desconsiderado, né? É valorizar, né? Como você falou, as primeiras histórias da infância, eu nunca imaginei que alguém ia perguntar isso para mim, né? E você me surpreendeu, algo assim, que a gente vê live de tudo que tem na internet, a gente está vendo live de vários assuntos. Eu acredito que você pegou uma live, pelo menos assim, eu estou vendo algo diferente, né? Pode até que ser que exista algum programa, alguma outra live com o mesmo tema, deve ser poucos. Mas é um assunto, assim, completamente diferente para mim. Para mim foi a minha primeira participação, gostei, tá? Dou a bela condição sua. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que você me deu aí. E sucesso nas próximas que você for realizar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigadão aí pelo apoio.
por se disponibilizar. Aí, muito obrigada aí pelo carinho, por ter sido chamada, adorei isso, de compartilhar histórias infantis. Nossa, que legal, né? Os gibis, o que pode melhorar? Quem diria que a gente ia ter um bate-papo infantil, né? Voltando às nossas raízes, nossas histórias. Nem eu. A gente se propõe a fazer, né, um bate-papo, mas não sabe o que espera por nós, né? E até sempre surpresa. Eu acho que quando a gente fala de literatura, a gente fala de encantamento, a gente fala de um tempo de inocência, né, de maravilha, que é o tempo da infância, né, que lembra a gente dos nossos parentes, das nossas pessoas que cuidavam da gente, de um momento de escola, de quando a gente pensava que a gente sabia tudo, não sabia nada, estava ali na busca. E é isso, é surpresa atrás de surpresa. Para mim, vocês são uma surpresa boa que aconteceu hoje na nossa conversa aqui. Obrigada, Monique, pelo seu carinho também, de poder compartilhar com a gente, de se dispor também a compartilhar um pouco da sua infância com a gente também, né? Da sua trajetória. Obrigada mesmo, gente. Um beijo, boa noite. Depois a gente troca mais, que eu vou depois editar algumas partes e colocar lá no canal, com todo carinho também. Vocês compartilhem com os amigos, né, para que eles assistam a gente falando que a gente precisa falar de literatura, sim. Precisamos falar de história, sim. Precisamos promover livro, sim. E que o livro seja acesso a todos, né? Seja de acesso a todos. Não seja só de uma elite, né, cultural, financeira, que ela possa estar em todos os ambientes, nas escolas, nas ruas, na fazenda, todo lugar. Um beijinho, gente. Boa noite. Isabela, tchau, Monique. Prazer em conhecer também. Obrigada. Beijo no coração. Tchau, tchau.